Sejam bem-vindos ao podcast da CG Consultores. Aqui a gente discute estratégias que podem transformar as obrigações de telecom do provedor de internet em ações que geram facilidade, segurança, redução de custos para a sua empresa. Eu sou a Patrícia Vassalo. E eu sou o Carlos Godoy. Maravilha. Bom, Hoje nós vamos falar sobre como lidar com os pedidos não judiciais para a identificação de usuários, né? Os provedores de internet, eles são obrigados a fazer a guarda dos registros de conexão à internet dos usuários, dos seus assinantes, né? E existe alguma diferença, Godoy, entre guarda de log e registro de conexão? Desde que seja guardado apenas o número que acessou, né, aquele IP, um IP falso em relação a um IP verdadeiro, apenas isto, né, não vai ter diferença nenhuma dos dois, né? Na verdade, os logs quer dizer uma tabela, né, que diz que determinado IP da rede do provedor, um IP falso, foi conectado a um determinado IP verdadeiro numa data e em uma hora, né? É apenas isso que pode ser guardado. Não pode ser guardado o registro de qual é o aplicativo, né, que foi usado naquela conexão. Com relação à guarda de registros de acesso à aplicação, né? Você acabou de citar aí exatamente isso. Para conseguir detectar alguém que fez alguma coisa ilegal na internet, né, a Justiça, através do Marco Civil da Internet, ela determinou que os provedores de conexão, que são os provedores e ISPs, né, eles têm que guardar uma parte dessa atividade que o usuário teve. Qual é a parte? A parte é determinado número de IP da rede interna usou determinado IP da rede externa, o IP válido, né? E tal data e durante tanto tempo, né? Então, isso é que o ISP deve guardar. Já o provedor de aplicações, ele deve guardar qual é o IP da rede internet, IP verdadeiro, que acessou aquela aplicação, em qual data e em qual horário, né? Por quanto tempo. Então, são dois dados que, separados, eles não comprometem ninguém, né? Não dão informação de ninguém, né? Não identifica uma pessoa. Não identificam ninguém. Mas a polícia ou a justiça querendo identificar essa pessoa que fez aquela ação, né, aquele evento na internet, ela vai pedir para esses dois provedores, o de aplicação e o de conexão, esses dados. E ao cruzar esses dados, ela vai poder identificar quem foi que fez aquela ação, né, quem provocou aquele ato. E por quanto tempo esses registros devem ser guardados? Esses registros, de acordo com o Marco Civil da Internet, eles devem ser guardados por 1 ano. Né? Anteriormente, a regulamentação da Anatel, ela já previa isso até num prazo maior de 3 anos. Mas quando veio o Marco Civil da Internet, diminuiu-se esse período, né? E então os ISPs eles têm que guardar por 1 ano esses registros de conexão. O usuário, né, o dono ali do contrato daquela prestação de serviço, ele pode solicitar esses dados de acesso? Ele pode solicitar o proprietário, né, dos dados da conexão, ele pode solicitar ao provedor, sim, né? E porque afinal de contas o dado é dele, né? Agora, um outro detalhe é que o outro detalhe que deve ser guardado para que o usuário pode pedir é quanto que ele gastou, né, de troca de dados lá em determinado dia, né? Porque ele pode reclamar que o provedor está marcando que ele está gastando muito dado, né? Então isso também
é uma possibilidade de solicitação do usuário. Então, são dados, registros também que devem ficar guardados para ter disponível isso, né? E o que acontece se o provedor de internet não tiver esse dado disponível? Ele não armazenou, ele não tem para disponibilizar quando... Bem, a gente tem uma insegurança jurídica bastante grande no Brasil em relação ao cumprimento das leis, né? O Marco Civil da Internet, ele ainda não teve uma regulamentação através de decreto dizendo como que deve ser feito, que jeito que deve ser fornecido, né? Então, alguns juízes, tendo o provedor não guardado essa informação no prazo que prevê a lei, ele pode até conceder a inocência para o provedor de que ele deveria ter guardado, né? Então, pode existir esse caso. Lógico, a justiça também pode determinar que depois da publicação do Marco Civil da Internet, ele teria que dar um jeito de ter esses dados guardados por um ano, né? Então, pode ter essas duas condições. Por quê? Porque muitos ISPs, né, a maioria deles, não tem um número de endereços suficientes para dar um endereço para cada usuário. Então, tem que fazer lá aquilo que a gente chama de NAT, né? Um só IP verdadeiro do provedor, ele serve para vários usuários, né? Então, isso começa a complicar a situação de identificar quem foi que usou aquele IP verdadeiro. Precisa se organizar bastante nesse quesito, né? Para gerar a informação. E como você organizaria esses registros de conexão sem comprometer o sigilo do usuário, né? Bem, então, os ISPs, eles devem se munir de um aplicativo, né, de um sistema que guarde essas tabelas, IP falso por IP verdadeiro, por data e hora, tá? E que se exima de guardar qual foi o aplicativo que foi acessado. Então, não deve ser feito essa guarda, né, previsto lá no Marco Civil da Internet. Então, desta forma, só aquela tabela não vai dizer nada para ninguém, certo? Então, quando a justiça quiser levantar um caso por completo, vai ter que pedir a outra metade da tabela para o provedor de aplicação. E sendo assim, lá dentro do provedor, o sigilo do usuário está garantido. Em caso de franquia de dados, como que ficam esses registros? Pois esses registros, eles deveriam constar também o volume de dados que circulou lá para aquele IP falso, né, do usuário, né? Caso ele venha reclamar que ele não está consumindo aquilo que o provedor está dizendo que está consumindo, né, que a franquia dele está indo embora muito cedo, né? Então ele queria saber sobre esse detalhe. Porque quando é franquia de dados, quando o provedor cobra pela quantidade de dados circulados na conexão, esse serviço, né, de comunicação multimídia passa a ser um serviço medido. Ele é um serviço medido, né? Então, medida a quantidade de dados. Dessa forma, ele teria até a obrigação de informar na conta que jeito que esses dados foram consumidos. Quantos por dia, quantos por hora, né? Então, esse dado é um dado sensível, né, de ser solicitado lá pelo usuário em caso de dúvida sobre a quantidade de dados que circulou na sua conexão. É uma coisa que deve estar disponível facilmente para o cliente ter acesso a hora que ele quiser. Isso deveria estar disponível lá num cantinho do cliente, né? Acessível apenas com um login e senha, né, do usuário lá no site do provedor.
No caso dos provedores que não são ASNs, né, eles não têm lá um bloco de IP disponível para isso, como que ele deve fazer para registrar as conexões? Pois é, esse registro das conexões, ele é feito por esses aplicativos, esses sistemas, mas independente se o ASN está dentro do provedor ou está fora do provedor. Tá? Então, o ASN já trata de uma outra parte da conexão. Né? Então, a sistemática é a mesma. Para quem tem os IPs próprios ou foi para ele designado através de uma outra empresa, uma prestadora ou uma operadora. Quando ele contrata o link, né, essa empresa já fornece alguns IPs para ele, né? Isso. E até onde o NAT pode ser bom para poder fazer essa divisão? No final das contas, como não tem um IP para cada usuário, o NAT é uma solução que... É a opção que tem. É a única opção. A única opção é você dividir um IP verdadeiro com vários usuários, né? Vários IPs falsos. Quanto os dados de registro de conexão podem ser fornecidos? Tem algum critério? Bem, de acordo com o Marco Civil da Internet, né, os dados de conexão eles devem ser fornecidos através de uma solicitação judicial. Né? Então, se o ISP teve lá uma solicitação judicial, ele deve fornecer os dados a partir dos IPs que essa solicitação judicial foi enviada, né? E quem foi que acessou este IP naquele horário, naquela data. A gente vê muita situação difícil de lidar assim, que é quando os delegados de polícia, né, requisitam esses dados. Tem uma maneira adequada para que essa solicitação seja feita e que o provedor possa atender sem se comprometer, né, com essa ação? Pois é. Esse é um ponto que tem trazido muita dor de cabeça para os ISPs. Porque os delegados, baseados em um monte de leis, outras leis, né, onde não existe a especificação da conexão de internet, como existe no Marco Civil. São leis que falam sobre informações em geral, né, e as empresas e as pessoas precisam fornecer para a autoridade policial a fim de que seja elucidado algum crime. Né? Eles se baseiam nisso para solicitar esses dados para os provedores. Né? Então, bem, nessa questão começa a ficar delicada. Né? Essa questão começa a ficar delicada, porque a autoridade policial, do jeito que andam as coisas no Brasil, né? Ela simplesmente, não posso fornecer se você não entregou a solicitação judicial. A autoridade policial pode ir lá e prender alguém do provedor. Né? Então, se acontecer uma solicitação desse tipo, né, o ISP deve se aconselhar com um advogado para ver qual que é a possível retaliação, né, que a autoridade policial vai fazer devido à negação de fornecimento do dado pela falta da solicitação judicial. E como o provedor de internet ele deve proceder, né, quando receber uma notificação dessa, solicitando os dados cadastrais de uma conexão? Uma outra coisa que a autoridade policial costuma se valer é dizer que eles querem, a autoridade policial quer os dados cadastrais. E dados cadastrais constam na LGPD como fornecido para a autoridade policial. Né? Só que dados cadastrais são dados cadastrais de uma pessoa. Né? De uma pessoa, pode ser até jurídica ou física. Né? E só que é a partir da identificação da pessoa. E a pessoa que é cliente do provedor tem lá, o provedor tem nos seus arquivos dados cadastrais. Endereço, CNPJ ou CPF, conforme for jurídica ou física.
telefone, e-mail, né? Então, esses são os dados cadastrais de uma pessoa, né? IP não tem dado cadastral, porque IP não é pessoa. IP é um endereço da internet, né? Um endereço da rede, interno ou externo. Então, não existe essa história que a LGPD, a Marco Civil da Internet consta que deve ser fornecido dados cadastrais de IP para a autoridade policial. Prestar bem atenção nisso, né? A resposta até pode ser assim, né? O ISP pode falar, olha, eu posso até fornecer, né, os dados que você necessita, né? Mas dados conseguidos ilegalmente, né, que não estão de acordo com a lei, eles podem ser anulados pela parte acusada, né? Então diz assim, se os dados apresentados como prova num processo judicial, eles forem obtidos de forma ilícita, eles não valem. Ou seja, se por acaso o provedor ISP fornecer por solicitação policial, sem solicitação judicial, os dados de quem acessou determinado IP, né? Esse fornecimento de dados que a polícia conseguiu, ele é de forma ilícita. Então, ele pode ser anulado pela outra parte acusada, né? Às vezes, quando ele toma conhecimento desse tipo de afirmação, a autoridade policial pode recuar e solicitar ao juiz que emita uma solicitação, né, para o provedor. E sem contar o risco, né, que é quebra de sigilo. Ele, por sua vez, ainda... Exatamente. Porque, inclusive, tem um outro detalhe, né, que todos aqueles que fazem o NAT, né, eles têm que informar, às vezes, uma quantidade de usuários que acessou aquele IP verdadeiro naquela hora e naquela data. Não é um só, são vários, né? E aí aqueles outros que entraram nesse fornecimento podem forneceu só com a solicitação policial, mas um dado que, segundo o Marco Civil da Internet, não podia ser fornecido. Então, esse outro cara que esteve lá e que não tinha nada a ver com peixe, vamos dizer assim, né? Ele pode processar o provedor por ter fornecido esse dado para a polícia. Uma grande oportunidade para o usuário aí arrecadar uns troquinhos. Um prejuízo para o provedor. Um prejuízo para o provedor de internet. Bom, o Danilo Souza no YouTube, ele está nos assistindo pelo YouTube, ele está perguntando se a LGPD irá contribuir neste trabalho de guarda dos registros de conexão e quais seriam essas contribuições? Bem, os dados de logs e os dados de conexão, na verdade, independente de outros tipos de dados, né? Sem outra tabela para ser cruzada, eles não são dados problemáticos segundo a LGPD, porque ainda necessita de uma garimpagem, né? De uma garimpagem desse IP para saber o que o cara acessou, né? Então, fica assim num ponto que não é tratado diretamente pela LGPD, né? Então, logicamente, existe uma lei muito mais específica, muito mais direta em relação à divulgação desses dados, que já resolve tudo que, vamos supor, a LGPD iria resolver. A LGPD, ela tem lá uma parte dela que diz que algumas entidades elas têm o direito de solicitar, requerer o dado pessoal, né, de alguém. Você citou, inclusive, no início, fez referência ao Marco Civil. Não ficou muito claro para mim se há uma contradição ali do que é dito no Marco Civil
Não houve contradição nenhuma da LGPD em relação ao Marco Civil. Por quê? O Marco Civil já prevê que até uma autoridade policial pode solicitar os dados cadastrais de uma pessoa. E os dados cadastrais de uma pessoa são exatamente aqueles dados pessoais que trata a LGPD. Então, a LGPD já prevendo, né, que autoridades policiais e outros tipos de autoridades lá já estão previstos na LGPD, que possam solicitar para as empresas, né, essa informação, né? Só que já estava previsto no Marco Civil da Internet, então não existe nenhum confronto entre essas duas leis, né? Grande detalhe aí, então, só para concluir, é a forma como a entidade solicita esse dado, né? Ela Isso. solicita o dado cadastral da conexão, do IP, e não... Existem várias versões de solicitações policiais. Tem aquelas solicitações que vão... na solicitação vão incluso várias leis, né, que os delegados invocam, né, para tentar conseguir as informações. Só que essas leis, inclusive teve até um evento da Internet Sul, onde que eles chamaram um delegado, e o delegado apresentou lá com um PowerPoint e tudo, o número das leis, onde que os delegados se baseiam em solicitar essas informações, mas quando a gente vai verificar em todas essas leis, né, essas leis são leis gerais sobre informação. Não tem nada específico sobre informação de acesso e informação de conexão, né? Então, quando veio o Marco Civil da Internet, ele já vem específico sobre o assunto. Então, essa lei específica fica acima daquela outra que é generalista, né? E a lei específica do Marco Civil da Internet diz que essas informações de provedor de aplicação e provedor de acesso, de conexão, né, tem que fornecer apenas identificar a pessoa, quem acessou apenas através de solicitação judicial. Então os delegados se armam com outras leis e se armam com o próprio Marco Civil da Internet, tentando ali distorcer em relação ao que na verdade, o dado cadastral. Então, IP não tem dado cadastral. Quem tem dado cadastral é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Uhum. Uma vez que você já presenciou, já aconteceu de algum provedor se negar a devolver, a entregar esse dado, na verdade, e ela ser presa ou algo do tipo? Acontece de tudo. Né? Acontece de tudo. Nós sabemos de vários casos, né? Porque essas solicitações elas surgem todos os dias, né? E nós conhecemos casos onde que a autoridade policial, insatisfeito com a resposta que o ISP deu, foi até a empresa e perguntou quem é o responsável pela área de dados aí da internet. É o fulano, está preso. Né? Então tem que arranjar um advogado para ir lá e tirar a pessoa da cadeia. Né? Mas por isso que a gente até aconselha. Você recebeu, né, uma solicitação não judicial a esse respeito? Então, veja com um advogado, né, quais são as possibilidades lá para poder evitar, né, porque é muito chato, né? Mesmo você tendo razão, você ser conduzido para a cadeia. Né? Isso já cai nas mídias e é um problema, história, é um né? problema. Né? Problema Não é muito nada grande. agradável. Com certeza não deve ser mesmo. E aí, pensando nisso, quando você recebe uma solicitação dessa e você responde essa solicitação orientando, né, o solicitante, a entidade que solicitou,
de que aquilo pode não servir como uma prova para ele e de que também ele também se compromete quebrando o sigilo ali com o assinante dos dados dele, seria uma forma de ele, daquele documento servir para ele como prova, por exemplo, o usuário depois entrou com uma ação pedindo indenização porque os dados foram fornecidos sem autorização, né? Tudo é possível, né? Tudo é possível. São fatos atenuantes que, né, nos processos, né? Esses são fatos atenuantes. O que é um fato atenuante? Ele não deveria fazer isso, mas ele foi coagido a fazer isso, né? Então, segundo a lei, ele não podia ter feito, mas ele foi coagido, ele foi pressionado pela autoridade policial, alguma coisa parecida, né? Mas tudo gera encrenca, né? E tudo gera dor de cabeça e gera custo, né? Então é realmente um problema. A Abrint está tentando, através de um acordo com entidades, né, que congregam delegados, para ver se pacifica esse tipo de coisa, né? Para evitar essas dores de cabeça diárias aí que os ESPs sofrem. Esse fato, não sei se você tem conhecimento disso, né? Do delegado querer cortar esse caminho, é porque é difícil dele conseguir essa. Eu acho que é o seguinte: é a pressa, né? E é também o empoderamento, né, que ele sente do cargo que está ocupando, né? Não, eu sou o delegado policial e eu estou pedindo e você tem que fornecer, né? E aí muitos, né, são advogados e então eles têm conhecimento dessas outras leis generalistas, onde que fala sobre informação, né? E também tem a interpretação errada, vamos dizer assim, né, do Marco Civil da Internet, onde diz que os dados cadastrais podem ser solicitados por entidade policial. O importante é não se desesperar, né? Recebeu, analisa, responde, conduz para chegar numa conclusão mais assertiva aí para o caso. E outra pergunta aqui do Danilo Souza é o seguinte: o quanto contribui ter uma assessoria jurídica para lidar com esses assuntos, né? Você acha válido estar sempre respaldado ali por um advogado te assessorando nesse quesito? É porque cada caso vai ser um caso, né? Então, dependendo do estilo da autoridade policial, e quem conhece mais isso é o advogado local, né? Então, ele pode prever, né, o que pode acontecer ali nesse caso, né? E às vezes uma conversa, né? Porque quando a gente responde alguma coisa por escrito, isso de procedência latina, né? Todo mundo por escrito é um negócio bastante pesado, né? Quando você responde que você não vai fornecer, isso às vezes pode irritar muito a autoridade policial. E às vezes uma conversa, né, do advogado com o delegado pode ser esclarecido, né, e pode resolver o problema sem grandes problemas, né, sem grandes dores de cabeça. Perfeito. Ficou bem esclarecido tudo então. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast. Muito agradecido pela audiência. Até o próximo episódio.